Olá, está começando mais uma edição do Cresce Informa. Condomínios têm até maio para regularizar situações de elevadores. No início deste mês, a Prefeitura enviou notificações para mais de 10 mil prédios exigindo relatório de inspeção anual, o RIA, documento que atesta o bom estado dos elevadores e que não foi entregue no ano passado. A obrigação de apresentar o relatório ao Departamento de Controle do Uso de Imóveis todos os anos é da empresa contratada pelo condomínio para a conservação ou manutenção dos elevadores. O RIA vence a cada 12 meses a partir da data da instalação e o preenchimento do formulário pode ser feito no site da Prefeitura. Especialistas alertam para o crescimento de casos de mal de Parkinson. O envelhecimento da população mundial deve provocar um aumento significativo dos casos de mal de Parkinson, gerando grande demanda para os sistemas de saúde nas próximas décadas. De acordo com especialistas, em muitos países os pacientes possuem uma grande dependência dos serviços de assistência voluntária, devido à falta de recursos institucionais apropriados. Os sintomas da doença incluem rigidez muscular, dificuldade para iniciar movimentos, falta de equilíbrio e lentidão das ações voluntárias. O Parkinson é provocado pela disfunção ou morte dos neurônios que produzem dopamina, um neurotransmissor químico que regula, entre outras coisas, o movimento corporal. Alguns medicamentos compensam a falta de dopamina, embora não sejam totalmente eficazes. Apenas 5% dos casos apresentam evolução. USP aumenta bônus para estudantes da rede pública. Sem atingir a expectativa de aumento na aprovação de estudantes de escola pública no vestibular, a Inclusp, Programa de Inclusão Social da USP, ampliou a bonificação. Com a mudança, os alunos podem ter acréscimo de até 12% em cada uma das fases da prova, sendo que hoje a bonificação máxima é de 3%. Para atingir esses 12% de bônus, existem recursos que garantem o benefício, como prova específica para a rede pública e a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo a universidade, 26,3% dos aprovados no vestibular deste ano estudaram em escola pública. Acompanhe os eventos do Cresce para esta semana. No dia 22, plenária de compromisso público para a entrega de credenciais aos corretores de imóveis do Estado de São Paulo, na sede do Cresce, a partir das 10h30. Ainda no dia 22, início do curso de Matemática Financeira com a calculadora HP12C. As aulas são ministradas pelo professor Quintiliano no auditório do Conselho Regional às 19 horas. E no auditório da Caixa em Santana, Johann Klaus ministra o curso sobre o portal imobiliário às 18 horas. Em São José dos Campos acontece o primeiro Fórum Jurídico Imobiliário do Vale do Paraíba, com a presença do desembargador Dr. Silvio Capanema Souza e do administrador de empresas Antônio Carlos Cassarro. O evento acontece na Câmara Municipal de São José às 8h30 no dia 23. O vice-presidente do Cresce, Jaime Tomás Ramos, fala na Quarta Nobre do dia 23, a partir das 18 horas, a respeito de administração imobiliária. Em Vinhedo, Eduardo Liebana ministra palestra sobre escrituras públicas e registros imobiliários no Ceprovi às 18 horas. No dia 24, em Osasco, Michele Nurches aborda o crédito imobiliário e seus benefícios no auditório do Banco Santander às 18 horas. E no dia 25, curso da Caixa com Gilberto Iogue para a venda de imóveis adjudicados, no auditório do Cresce, a partir das 13 horas. Brasil vive epidemia de diabetes. Atualmente, o brasileiro come mais, porém isso não indica melhora na qualidade da alimentação. 43% da população estão acima do peso e 13% são obesos. É o que mostra a pesquisa Mapa da Saúde do Brasileiro do Ministério da Saúde. Além de todos os problemas causados pela obesidade, um em especial chama a atenção. É o diabetes tipo 2, que tem acompanhado o crescimento da obesidade no país.
No Brasil, em cada 100 pessoas diabéticas, 75% estão acima do peso. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD, mostram um crescimento acelerado da doença. São 500 novos casos por dia. Os especialistas são claros. Adotar hábitos saudáveis, como dieta balanceada e a prática de atividade física, são suficientes para manter a doença sob controle. Segundo a SBD, para cada brasileiro diagnosticado, há outro que ainda não sabe que é diabético, e dos que estão cientes, só metade vai ao médico. O diagnóstico do diabetes é feito por exame de sangue. Se o paciente apresentar glicemia acima dos padrões recomendados, é considerado diabético. Por isso, manter a taxa glicêmica próxima do parâmetro normal é essencial para evitar problemas circulatórios, entre outras complicações. O governo pretende vacinar 14,5 milhões de idosos contra a gripe. A vacinação começa dia 29 de abril e vai até 9 de maio nos postos de saúde de todo o território brasileiro. Para 2008, a meta é vacinar 80% da população idosa, 10 a mais do que 2007. Estudos indicam que a imunização contra a gripe reduz em mais de 50% os casos da doença nos idosos vacinados e em pelo menos 32% as hospitalizações por pneumonia. De acordo com o Ministério, a vacina não é recomendada às pessoas que têm alergia a ovo e quem teve dengue recentemente deve aguardar a estabilização do quadro para se proteger contra a gripe. Condomínios Clube multiplicam tarefas dos síndicos em São Paulo. Além dos usuais serviços de portaria, zeladoria, limpeza e vigilância, síndicos de condomínios clube têm de administrar negócios tão diferentes como salão de beleza e estacionamento com manobrista. Um caminho para ter serviços oferecidos com qualidade é contratar empresas especializadas, o que costuma sair mais caro, porém evita que o condomínio tenha a burocracia da administração dos itens extras. No entanto, é preciso cautela para evitar qualquer tipo de contratempo, checando a idoneidade da empresa antes de sua contratação. Outra recomendação é fazer contratos de no máximo 2 anos. Embora as empresas sempre proponham prazos trienais ou ainda maiores, se o serviço não estiver satisfatório, um tempo menor evitará uma eventual rescisão. Afinal, quem paga pela reforma do imóvel alugado? Essa é uma dúvida que atinge inquilinos e locadores. Seja com o intuito de deixá-lo mais bonito ou funcional, as melhorias, segundo especialistas, em grande parte são de responsabilidade do proprietário do imóvel. A lei do inquilinato estabelece que o locador seja obrigado a garantir ao locatário a habitabilidade do local. Por outro lado, o inquilino deve zelar pelo imóvel, devolvendo-o no estado em que recebeu, salvo os desgastes decorrentes do uso. No caso de uma reforma não ser considerada útil ou necessária, ela pode ser realizada desde que haja a permissão do proprietário. Neste caso, é o locatário quem arca com as despesas, sem direito a ressarcimentos. Essa é uma prática muito comum e, em muitas circunstâncias, o locador pode até mesmo conceder um período de carência no aluguel para a realização da obra. Estudo vai verificar estruturas de 5.500 escolas em São Paulo. A Secretaria de Educação pretende mapear todas as escolas do estado. Segundo o órgão de educação, trata-se do mais completo estudo sobre as escolas estaduais dos últimos anos, de maneira qualitativa e quantitativa. Além dos dados básicos, a coleta de informações vai mapear rendimento escolar, práticas didáticas, relacionamento com comunidades locais e desafios a serem enfrentados. O questionário será respondido pelos educadores e entregue através da internet. O levantamento inclui ainda a pesquisa em loco para verificar as condições das escolas. FAAP traz Marrocos para São Paulo. A Fundação Armando Álvares Penteado organizou a exposição Marrocos com o intuito de apresentar ao Brasil as tradições e modernidade artística desse reino. O Marrocos possui características diferentes no que diz respeito à arte. Obras tradicionais, contemporâneas e orientalistas se reúnem e nos permitem entrar em contato com o modo de vida marroquino.
a arte tradicional, que na verdade está ligada a um fazer que vem de muito tempo atrás, mas é um fazer que sofre modificações. A gente quer evidenciar também nessa exposição que o tradicional não está ligado a uma coisa que não tem movimento e não tem alteração. Isso está bem claro. O que tem dessa arte tradicional é uma divisão entre a arte que é produzida na cidade e a arte que é produzida no campo, no meio rural, que tem suas próprias características. A conversa que existe entre os artistas orientalistas, então entre o módulo orientalista, é o seguinte: é a visão do estrangeiro que ia até o Marrocos e então pintava esse Marrocos, ou do imaginário dele mesmo, então ele fazia esboços e apenas pintava em ateliê isso, no país dele, na França, na Alemanha e outros países da Europa, ou ele pintava, retratava o Marrocos. Então tem uma visão do estrangeiro, que é a visão que nós temos aqui. A gente tem uma imagem do Marrocos do exótico, do diferente e um pouco estereotipado. E tem, na verdade, o diálogo com a arte contemporânea, porque na arte contemporânea nós encontramos o quê? Elementos da arte tradicional na arte contemporânea, que conversa também com os orientalistas, porque os orientalistas têm essa formação europeia, e grande parte dos artistas contemporâneos tem a formação europeia. Nesse modo de arte contemporânea, a gente também observa elementos formais que estão nos outros objetos. Nas joias, por exemplo, você encontra os mesmos padrões em algumas obras. Então, os artistas contemporâneos também trabalham, alguns deles trabalham a tradição. A caligrafia também merece destaque e não se limita aos manuscritos decorativos. Ela se adapta à decoração arquitetônica e dos objetos. Das dinastias da 7ª até a 14ª, ou até o 14º século, a gente vai ter o domínio na Península Ibérica dos marroquinos. Então, as influências, por exemplo, do trabalho com azulejo, que a gente chama dos elige, né? Vem daí da Andaluzia, assim. Além disso, tem a cerâmica rural, que é muito semelhante à cerâmica indígena brasileira, né? Que, na verdade, a gente vê os mesmos padrões em todas as culturas, que fazem referência aos elementos da natureza. Além disso, as danças folclóricas brasileiras têm similaridade com as danças folclóricas berberes, no Marrocos. Por causa dessa influência, os espanhóis estiveram aqui, os portugueses também, e trouxeram tudo isso. A exposição Marrocos permanece até dia 22 de junho no Museu de Arte Brasileira da FAAP, na Rua Alagoas 903, em Higienópolis. O horário de terças a sextas é das 10 às 20 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 17 horas. Mais informações pelo telefone 3662-7198. Esta foi mais uma edição do Graça Informa. Semana que vem voltaremos com mais notícias. Até lá!